sou a Teacher Eduarda e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o vocabulário da pandemia. Então, para quem quiser ficar um pouco mais informado, procurar outras fontes de informação internacionais e tudo mais, então hoje a gente vai dar uma olhada no vocabulário que está sendo usado em inglês para falar de coisas relacionadas da pandemia do Covid. Então, começando por termos mais médicos que estão sendo usados para falar disso, né? Então, qual é o principal? Que é o vírus. Vírus se escreve da mesma maneira que no português, sem mistério nenhum, né? Então, que é o vírus. Então, a pandemia em inglês se chama de pandemic. Quando a gente vai falar de sintomas, estiver procurando por sintomas, coisas assim, então são os symptoms. Aqui sim, com M e M depois também. Mas, né, tem aquelas pessoas que são assintomáticas, que não apresentam nenhum sintoma. Então, elas são asymptomatic. Quem é imunocomprometido, né, que tem mais chances de contrair, então, immunocompromised, prestando atenção para dois M's também, ali no início. Então, quem é imunocomprometido está sempre em risco, faz parte de grupos de risco. Então, como é que a gente sabe? Em risco, a expressão que vai ser usada vai ser at risk. E o grupo de risco vai ser risk group. Então, né, risco, dá para identificar facilzinho, né, que é risk. E então, os grupos de risco, risk group. Então, a gente tem agora que estão desenvolvendo vaccines, que são, então, as vacinas. Então, se vocês repararem aqui, essas palavras são bem parecidas com o português. Então, uma coisa que facilita bastante, quando a gente está falando principalmente de certos termos médicos, é que essas palavras têm origem latina, têm a mesma origem, a mesma raiz, né, de línguas latinas que o português. Então, fica muito mais fácil da gente entender ou conseguir identificar um pouco mais essas palavras logo de cara olhando. Mesmo que a gente não saiba o significado, a gente olha e a gente não consegue tentar relacionar com palavras da língua portuguesa. Vocabulário, então, que está sendo usado para prevention and containment. Então, prevenção e contenção. Então, a gente tem o community spread, quando a gente está falando daquela transmissão comunitária, né, que a gente não consegue identificar o ponto de origem, mas tem uma comunidade inteira, né, que está infectada. A gente tem, então, isolation, para o isolamento, social distancing, que é o distanciamento social, que essa é uma das palavras que vocês mais vão ver quando se está falando disso, que é, então, social distancing. Quarantine, que é, então, a quarentena. A gente tem a quarentena voluntária, que é aquela quando está com sintomas, tem que se fechar, tem que ficar com distanciamento. Self-quarantine, que o self é o próprio, é o mesmo. Então, ela vai ser a quarentena voluntária, é que tu faz. A gente tem também o lockdown, que é outra palavra que, na verdade, está sendo usada, inclusive, muito no português. Né? O lockdown, então, vai ser um confinamento, tudo fechado, basicamente. Então, além do lockdown, outra expressão que está sendo muito utilizada, tem inclusive no Instagram, os GIFs, as coisas que a gente consegue colocar nas stories, é o stay at home, que é fique em casa. Então, uma coisa que a gente vai perceber aqui, com os outros slides também, é que muitas expressões estão sendo usadas no modo imperativo, ou seja, estão dando ordens. Então, a gente já vai ver, além do vocabulário, a gente vai ver como é que a gente usa também esse modo imperativo. Além disso, com o lockdown, a gente tem a diferença entre essential and non-essential businesses and services, que são, então, os negócios e serviços essenciais e não essenciais. Então, essential and non-essential. Aqui, de novo, essential, non-essential, bem parecido com a palavra em português, essencial. Outra coisa que estava sendo falada muito também era em achatar a curva. Em inglês também estava sendo literalmente isso. Flattening ou flatten the curve. Então, assim como flatten the curve está sendo usado no modo imperativo, né? Achatem a curva. Outras coisas também, então, né? A gente sai da rua, vai para o supermercado, tem que
wear a mask. E tem dois tipos de mask. Então, a gente tem uma disposable mask, que é a máscara descartável, e a gente tem a reusable mask, que é a máscara, então, reutilizável, normalmente de tecido. Então, a gente vai ver depois também. A gente pode dizer que é uma fabric mask, lembrando que fabric não é fábrica, né? É tecido. Então, a gente pode dizer fabric mask, cloth mask também para isso. Agora, então, o slide vai ficar maior para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode, então, ajudar a prevenir o spread, então, né, o aumento, o espalhamento do coronavírus. Olhando ali primeiro, então, wash your hands often with soap and water. Então, lave frequentemente. Então, with soap and water. No segundo, a palavra-chave vai ser avoid. Avoid é uma que vai aparecer várias vezes aqui, que é evitar. Então, evite touching your eyes, nose and mouth. Então, evite tocar olhos, nariz e boca. Então, o terceiro ali, cover your cough or sneeze with a tissue. Então, cover, cubra, né? Cubra as tosses, your cough, então, tosse, and sneeze, que é o espirro, with a tissue, então, com um pedacinho de papel. O próximo, palavra-chave, disinfect, frequently touched objects and surfaces. Então, né, desinfetar, limpar bem as coisas, né, que você toca com frequência. De novo, no próximo a gente tem o avoid. Avoid close contact with people who are sick. Então, evite close contact, contato próximo com as pessoas que estão doentes. Além disso, stay home ou stay at home if you are sick. Né? Se estiver doente, então, stay at home except to get medical care. Com exceção de, né, ter que ir para o hospital buscar ajuda médica. No próximo aqui, então, projetando para vocês, a gente tem alguns dos symptoms, né, desse vírus. Então, os principais podem incluir, então, cough, então, tosse, cough, shortness of breath, que é falta de ar, or difficulty breathing, dificuldade para respirar. Pode ter também fever or chills, então febre ou calafrios. Muscle or body aches, então dores musculares ou no corpo. Próximo, então, eu coloquei ali com asteriscos porque são mais raros de acontecer, mas pode também. Então, vomiting ou diarrhea, então vômito e diarreia. Loss of taste or loss of smell. Então, loss of taste vai ser a perda de paladar, perda do gosto das coisas, e loss of smell, a perda do olfato. Além disso, aqui embaixo a gente tem seek medical care immediately. Então, tem que procurar imediatamente se trouble breathing, então está com problemas para respirar, mesma coisa shortness of breath. E principalmente, além disso, persistent pain or pressure in the chest. Então, se estiver com dor persistente ou pressão no peito. Então, ali, persistent pain, então essa dor persistente, ou pressure in the chest, então pressão no peito. Chest, então, vai ser a área do peito no inglês. Além disso, confusion, que vai ser desorientação, confusão. Inability to wake, que é incapacidade de acordar, dificuldade para acordar. E inability to stay awake, incapacidade ou dificuldade de ficar acordado. Outros sintomas também, bluish lips, ou também, né, em termos médicos, cyanosis, que são lábios azulados por cianose, que é quando tem falta de oxigenação. Então, né, falta de oxigenação, começa a ficar arroxeado, azulado. Então, pode ser bluish lips ou bluish face. E esse bluish vem do azul, vem do blue. Então, o azulado, bluish. Então, lembrando, principalmente, não são todos esses sintomas, né? Então, mas se tiver principalmente esses que o pessoal tem falado, principalmente trouble breathing, shortness of breath, pressure in the chest.
Agora, então, a gente vai ter os do's e os don'ts de how to wear a non-medical fabric mask safely. Então, como é que a gente vai usar uma máscara de tecido, né, que não é médica, não é usada nisso, de maneira segura. Então, projetando para vocês a imagem, eu sei que ainda vai ficar um pouquinho pequeno, mas o vocabulário bem importante está aqui do lado. Então, olhando lá, começando na primeira que a gente já tinha visto, do's e don'ts. Então, as coisas que você deve fazer e não deve fazer. Começando pelos do's, o que tem que fazer. Clean your hands before touching the mask. Então, lavar as mãos antes de tocar a máscara. Inspect the mask for damage or if dirty. Então, inspeciona para ver se tem damage, que são danos, ou dirty, né? Se ela está suja ou se tem algum tipo de sujeira. Então, aqui, novamente, quando a gente está falando de do's e don'ts, a gente está usando o modo imperativo, a gente está dando ordens. Lave suas mãos, inspecione a máscara. Depois, ali embaixo, adjust the mask, ajustar, né? To your face without leaving gaps on the sides. Então, without é sem. Então, tem que ajustar para que fique sem aberturas, sem lacunas, sem espaços, né? Nos lados do rosto. Cover your mouth, nose and chin. Cubra, de novo, tudo no imperativo, cubra então a boca, nariz e queixo. Avoid touching the mask. De novo, avoid. Avoid é uma palavra que vai ser bem chave em praticamente tudo aqui. Evite tocar. Então, touching the mask. De novo, clean your hands before removing the mask. Então, antes de tirar, clean your hands. Remove the mask by the straps behind the ear or head. Então, remove, remover, by the straps. Então, os straps vai ser as tiras, os elásticos nesse caso. Pull the mask away from your face. Então, pull away vai ser afastar. Então, afaste, né, do rosto. Store the mask in a clean plastic resealable bag if it is not dirty or wet and you plan to reuse it. Então, se a máscara é reutilizável, a instrução aqui é store, para guardar, guarde, né, em uma sacola plástica que seja limpa e resealable, que tu possa fechar ela novamente. Provavelmente aquelas, tipo, no estilo daquelas ziplocs. Então, remove the mask by the straps when taking it out of the bag. Wash the mask in soap or detergent, preferably with hot water at least once a day. Então, né, wash the mask in soap or detergent. Lembrando aqui que detergent não é bem detergente, é sabão em pó. Então, no inglês, quando a gente vai falando de sabão em pó, é detergent, laundry detergent. E clean your hands after removing the mask. Então, percebam que clean é outra palavra-chave além de avoid. Depois dos do's, a gente tem os don'ts, que vai ficar grande para vocês também aí na tela. Então, a gente teve os do's, que são as coisas que vocês devem fazer, os faças e os não faças. Então, agora a gente vai ver o que a gente não deve fazer. Então, lembra ali no outro, até vou voltar aqui, a gente tem começando direto com os verbos clean, inspect, cover, avoid. O modo imperativo na negativa vai começar como do not. Sempre vai ser do not, não faça tal coisa. Então, para vocês poderem ver melhor, maior, né? Então, primeiro ali, do not use mask that looks damaged. De novo, então, damaged, danificada. Então, não use se ela parecer estar danificada. Do not, de novo, wear a loose mask. Então, loose é solta ou grande. Então, do not wear, do not use a loose mask. Do not wear the mask under the nose. Então, under é abaixo. O que não pode fazer, então? Do not wear, do not use the mask abaixo do nariz. Não pode fazer isso. Depois, a gente, então, do not remove the mask where there are people within 1 meter. Então, não remover quando tem pessoas muito próximas. Do not wear a dirty
or wet mask. Então, não usar se ela estiver suja ou wet, molhada. Acabei pulando um, mas voltamos ali. Do not use a mask that is difficult to breathe through. Então, breathe é respirar. Então, do not use mask that is difficult to breathe. Não usar, então, uma máscara que seja difícil de respirar. Ela não pode estar apertada, ela tem que estar no tamanho certo. Lembrando, então, que antes a gente viu que tem que ajustar. Então, adjust and do not use a mask that is difficult to breathe through. E o último ali, importante também, do not share your mask with others. Share é o nosso compartilhar. Então, do not, não façam isso. Do not share the mask. Então, olhando aqui para baixo, então, a fabric mask can protect others around you to protect yourself and prevent the spread of COVID-19. Remember to keep at least a meter of distance from others. Clean your hands frequently and thoroughly. Então, esse thoroughly é completamente, né? De maneira completa, bem feita. And avoid, de novo, temos o avoid aqui, evite tocar your face and the mask. Voltando aqui para mim, então, por hoje era isso. Bye bye e see you next time.